ninguém bate como Ernie Shavers. Ele não foi campeão mundial, não foi invicto, não dominou uma era. Mas quando Ernie Shavers acertava, os corpos não caíam de forma normal. Ele foi até acusado de causar danos cerebrais em Muhammad Ali. No, the strongest man. Quem é o homem mais forte? Ernie Shavers. Sério? Até machucando o próprio Rocky Balboa. Ele me acerta e me deixa atordoado. Ele era o homem que ninguém queria enfrentar. O golpeador mais forte da história. Ernie Shavers não se formou em academias de elite. Ele cresceu em um ambiente difícil, onde a força física fazia parte do dia a dia. Quando começou a boxear, algo ficou claro muito rápido. Ele batia diferente, não precisava de volume, não precisava de combinações longas. Um único golpe dele era suficiente para mudar uma luta. Seus nocautes não eram espetaculares, eram inquietantes. Em 1976, Ernie Shavers já não era um novato. Ele chegava aquele ano com um cartel de 51 vitórias, 5 derrotas e um empate. Ele não era campeão mundial, não era o rosto do boxe, mas dentro do circuito dos pesos pesados já era conhecido por uma única coisa: batia muito forte. A luta contra Henry Clark não era uma apresentação, era uma revanche. Shavers já tinha vencido ele uma vez por decisão, mas naquela noite, em 1976, não estava interessado em voltar a somar pontos. Desde que o gongo soou, Shavers foi com tudo. Não mediu, não estudou, não especulou. But not all that stiff in a punching power. He's on your left, and on the right is Henry Clark at about 2. Well, without question, and I do know one thing about Shavers, it's a front that way, behind. Did he ever lay that? Ooh. We're gonna have to see what happens tonight. Clark looks like he's handling pretty well. Takes that right hand high, but doesn't... Pressionou Clark durante todo o assalto, empurrou ele para trás, levou ele para as cordas e deixou ele preso no canto durante boa parte do round. From San Francisco, California. Ernie Shavers, by the way, is from War. Comes out with a light jab. He hasn't thrown much. Been mostly on the defense in this round, but he tires. Because you can see his upper body. He's built extremely strong. Now on the far side now. Não era boxe refinado, era pura força avançando. O segundo round não mudou nada. Shavers voltou a sair agressivo, voltou a empurrar Clark para o canto, voltou a encurralá-lo. Guarantee that. Knockout Shavers. Round 2. Now let's the strongly. And the big right hand is that one right there. Is that Ernie Shaver trademark? Combination by Shaver. Still not. Henry in a little bit of trouble. Looks like most of them are not landing, but a few are. You can see the hurt by a hit on the back of the head with that shot. Take a look, Shavers. We'll see if he's a finisher or not. Henry is back in his own corner, and it has been. E desta vez o castigo foi tão grande que o árbitro não teve opção. Interveio e interrompeu a luta. Não foi um nocaute espetacular, não houve uma queda teatral, mas a mensagem foi clara. Shavers não estava mais lutando para ganhar por decisão, ele estava lutando para terminar as lutas. E a partir desse momento o nome dele começou a soar diferente. Não como campeão, não como estilista, mas como o cara que você não queria ter te pressionando em um canto. Essa luta não o transformou em lenda, mas marcou o ponto exato em que o seu soco começou a ser levado a sério. E assim continuaria, nocauteando seus 2 próximos adversários. Em 1977, Ernie Shavers teve a oportunidade que define uma carreira. Ele enfrentaria aquele que naquele momento e até hoje, para muitos, é o melhor boxeador de toda a história. Muhammad Ali. Não era o Ali jovem, não era o Ali invencível dos anos 60.
Mas ele ainda era o campeão, o nome mais importante do boxe, o homem que havia sobrevivido a guerras impossíveis. Na prévia, poucos viam Shavers como uma ameaça real. Ele não tinha a técnica de outros desafiantes, não tinha o estilo. Para muitos era apenas um pegador. Mas desde os primeiros rounds, a luta não saiu como se esperava. Right hand, but it was Muhammad Ali in round one. He's not done much dancing. May not have been trying to knock him out. Ali's throwing a big flurry here, but none of the punches are going through. Enquanto Ali tentava controlar o ritmo, Shavers acertava os golpes mais claros e mais pesados, não em volume, mas sim em impacto. The master. Oh, good right hand by Shavers. Ali is hanging on. That might have hurt more than he can follow up immediately. Ali is hurt. The champion is hurt. Second round. That was the Gracie being the old man before the fight tonight. I think it's because All on the gloves, closing seconds, but 4 or 5 times if Ali, after being stunned, might try to box him, make him go far. Para muitos observadores, Shavers estava batendo mais forte e recebendo menos dano. Cada vez que encontrava espaço, seus golpes abalavam Ali de uma forma inquietante. see here in this round, Ernie is definitely in very good shape. Great. Não o derrubavam, mas o obrigavam a respeitá-lo. That was more of a Com o passar dos rounds, a discussão começou a surgir. Havia quem via Ali boxeando melhor, e havia quem via Shavers causando mais dano real. even off the glove of Ali. That right hand. The champion seems to be much more in command. That Ali has taken this. Right hand countering back. And he lowered it, and it was right on the butt. A luta ficou ainda mais polêmica quando Ernie Shavers acertou um golpe que mandou Ali ao chão, mas que não foi contado porque o árbitro considerou como um tropeço. A big knockout or not finish. Oh, there it is. Ali is down for the 5th time in his career. Foi só nos rounds finais que o desgaste começou a ficar evidente. Shavers, que havia desferido golpes pesados durante boa parte da luta, começou a se cansar visivelmente. E aí Ali fez o que sabia fazer de melhor, aumentou o ritmo, acertou mais golpes e aproveitou o cansaço. He's definitely hurt. 3 minutes. Good right hand by Shavers. Good right hand. Nesses momentos finais, Ali foi claramente superior. Ali venceu a luta por decisão. O resultado foi registrado. Mas a discussão não terminou aí, porque além dos papeletas, muitos concordaram em uma coisa. Shavers foi quem acertou os golpes mais duros da noite. E com o passar do tempo, quando o desgaste neurológico de Muhammad Ali ficou evidente, essa luta passou a ser vista de outra forma. Ernie Shavers foi até acusado de ter causado parte dos danos cerebrais de Muhammad Ali. Não como uma... No ringue, ao encarar o oponente, sua vantagem é a velocidade. Mais rápido domina a luta. Você não quer ser nocauteado, precisa ser rápido, desviar, se mover, reagir e golpear no momento certo. Tudo depende de pensar rápido e tomar boas decisões para ganhar vantagem e conquistar a vitória. Então hoje eu quero te contar sobre uma ferramenta de edição que é tão rápida que dá uma grande vantagem para quem usa. Ela se chama Opus Clip. Opus Clip é uma ótima ferramenta de edição e agora, com seu novo recurso, ela pode pegar seu vídeo e automaticamente cortá-lo em clipes curtos, prontos para postar nas redes sociais. O software analisa e edita o conteúdo para você, permitindo postar rapidamente muito conteúdo nas redes sociais e se manter no jogo. Eu mesmo não tenho paciência para sentar e editar o dia todo, então o Opus Clip é perfeito para mim. Ele faz o trabalho automaticamente e me deixa com mais tempo para treinar e ficar pronto. E como você está vindo pelo nosso canal Ultimate KO, você recebe benefícios exclusivos. Escaneie o QR Code ou acesse o link.
Use Neopus Clip no checkout para ganhar uma semana grátis e 3 meses com 50% de desconto no Opus Clip. Então vamos lá. Boa sorte, mantenha-se rápido e vá nocauteá-los. Médica não como uma causa única, mas como uma verdade incômoda do boxe. Se houve golpes que deixaram marcas profundas, os de Shavers estavam entre os mais pesados. Quem é o homem mais forte? Ernie Shavers. Sério? Sem dúvida. Não sei porque eu o escolhi naquela altura da minha carreira. Ele é bom. Tirou minha energia e bateu forte. Ali estava bem, até que lutou com Ernie Shavers. E eu culpo Ernie Shavers. Sei que não deveria, mas entendo que se ele não tivesse batido daquele jeito, ele estaria bem. Ele não teria ficado tão machucado. Você acha que o mal de Parkinson do Ali é consequência disso? Sim, eu acho. Isso não era o mais inquietante. Muhammad Ali não foi o único campeão que disse ter sentido algo diferente quando Ernie Shavers acertava. E assim chegamos à sua luta com o próprio Larry Holmes. Se havia alguém cuja opinião importava nos pesos pesados, esse era Larry Holmes. Ele não era um boxeador frágil, não era um campeão circunstancial. Ele era um dos pesos pesados mais completos de sua geração, com um jab histórico e uma resistência comprovada. Tries to fight back, but his body is just falling into the corner directly above us. There he goes. Quando Larry Holmes enfrentou Ernie Shavers pela primeira vez, ele sabia perfeitamente ao que estava se expondo. Não esperava uma luta tecnicamente brilhante, esperava perigo constante, e foi exatamente isso que teve. Shavers não dominou a luta, mas toda vez que acertava, Holmes sentia. Não houve quedas, não houve momentos caóticos, mas também não foi uma luta confortável. Holmes teve que lutar com extrema cautela, usar o jab sem parar, manter a distância e não cometer nenhum erro grave. No final, Larry Holmes venceu por decisão. Uma vitória clara, mas suada. Holmes venceu, mas saiu com uma certeza. Esse homem não precisa ganhar rounds para mudar uma luta. Shavers não precisava dominar, só precisava de um instante. Ken Norton não era qualquer peso pesado. Ele já tinha nocauteado Joe Frazier, tinha quebrado a mandíbula de Muhammad Ali. Era um dos homens mais duros de sua geração. Se alguém suportava socos de grandes pegadores, era ele. Quando Norton enfrentou Ernie Shavers em 1979, ninguém esperava um final rápido. A ideia era clara, dois homens fortes, uma luta dura. Mas naquela noite, as coisas saíram do controle. You are familiar with Kenny's style. Immediately, Kenny's backed against the ropes and Shavers tries to take off on. That's his strategy. Shavers não precisou de tempo. Em uma das primeiras trocas de golpes, acertou em cheio. Oh, Norton's in trouble. Shavers scored heavily with a left. Norton's head went back. Whatever his strategy, he's paying a price for it. And this the very best Norton down.
O corpo de Norton reagiu antes da mente dele. Caiu de forma antinatural. Norton tentou se levantar, mas não conseguiu. Seu corpo não respondeu, suas pernas falharam. O árbitro interrompeu a luta. Nocaute no primeiro round. Esse golpe não só terminou a luta, terminou uma fase. Ken Norton não voltou a ser o mesmo boxeador depois daquela noite. Lutou novamente, sim, mas algo havia se quebrado. A segurança, a resistência, a confiança. Se Chavez podia fazer isso com um homem como Ken Norton, então o medo era justificado. E mesmo assim, nem esse nocaute brutal garantiu a ele o título mundial, mas fez algo mais importante. Confirmou que sua pegada não era um mito. Um ano depois, ele se encontrou novamente com Larry Holmes, e dessa vez, Holmes sabia que não podia relaxar nem por um segundo. Desde os primeiros rounds, Chavez entrou mais decidido. Ele não queria surpreender, queria machucar. In his corner, of course, Frank Luca. Well, Frank Luca claims doubling, tripling on it, and then back for the knot. Between the... Cada vez que encontrava espaço, ele soltava golpes cheios de intenção. Holmes fighting his fight. Holmes continuava boxeando bem, mas o risco estava sempre ali, latente. Dancing out of trouble. The right was one of those long... E então aconteceu. Em uma dessas trocas, Chavez acertou em cheio. Foi um único golpe, Holmes caiu. Não foi um escorregão, não foi exagero. Foi uma queda real provocada pela força pura de Chavez. Durante aqueles segundos, tudo ficou em suspense. O campeão no chão, o desafiante sentindo a oportunidade. Holmes se levantou ainda atordoado, ainda vulnerável. Chavez tentou encerrar a luta, buscou outro golpe decisivo. Mas aqui surgiu a diferença entre força e controle. Holmes resistiu, se movimentou, clinchou quando foi necessário, sobreviveu. Com o passar dos rounds, o ritmo começou a mudar. Chavez tinha gastado muita energia tentando terminar a luta. Holmes aos poucos recuperou o controle, voltou ao jab, voltou ao movimento, voltou à inteligência. A ameaça ainda estava lá, mas já não era constante. No entanto, quando Holmes sentiu o cheiro de sangue e achou que tinha vencido, ele se descuidou e Chavez não perdeu a oportunidade. Holmes sobreviveu novamente. Larry Holmes retomou o controle e continuou pressionando Chavez, que tinha um ponto fraco: seu condicionamento físico. 18 seconds to go. They two have prepared the cut to win this fight. That's it. It's stopped by Dave Kerr. It's an 11th round. Larry Holmes não só conseguiu a vitória por nocaute técnico, como também sobreviveu a um dos momentos mais perigosos de toda a sua carreira. Depois de tê-lo enfrentado 2 vezes, Larry Holmes foi categórico. Ele não falou como um fã, falou como campeão, admitindo que Chavez foi o boxeador que mais forte lhe bateu. Ernie Chavez é o cara que me bateu mais forte. Ele me acertou e disse, boa noite. Holmes tinha lutado com todos e mesmo assim, não hesitou. O mais revelador não foi a queda, foi o respeito permanente. Holmes nunca menosprezou Chavez, nunca o tratou como um simples desafiante, sempre falou dele como uma ameaça real. Mesmo depois de vencê-lo 2 vezes. E quando um campeão que te venceu 2 vezes diz que ninguém bateu mais forte, o debate se encerra. E não foram só Muhammad Ali e Holmes que disseram isso. Os melhores pegadores seriam George Foreman e Ernie Chavez. Ernie Chavez. Ernie Chavez. Ele está no mesmo nível do Tyson. E mesmo sendo respeitado e admirado por campeões mundiais e históricos que nunca chegaram a enfrentá-lo, como George Foreman.
Ninguém pode bater como Ernie Shavers. Ele tinha um soco contundente de peso pesado, e se ele te acertasse, te deixaria muito confuso. Shavers era o melhor quando se tratava de bater. Depois da segunda luta com Larry Holmes, Ernie Shavers voltou ao ringue com algo que sempre o acompanhava: urgência. Desde o primeiro segundo, Shavers entrou com tudo. Não mediu, não especulou, castigou duramente Bernardo Mercado, o empurrou contra as cordas e o bombardeou com golpes pesados. No meio desse castigo, Shavers acertou em cheio. Mercado caiu. Por um momento parecia o fim, o tipo de cena que Shavers tinha repetido durante toda a sua carreira. Mas Shavers sentiu o cheiro de sangue. E em vez de dosar, ele foi com tudo. Golpe após golpe, força pura, sem pausa, ele buscou o nocaute desesperadamente e se esgotou completamente. Mercado resistiu, se defendeu, aguentou, sobreviveu ao pior momento, e quando Shavers começou a ficar sem fôlego, a luta mudou. O cansaço apareceu, os golpes perderam força, as pernas pararam de responder, e aí, pela enésima vez na carreira, o físico cobrou seu preço. Shavers perdeu por nocaute técnico. Essa luta resumiu tudo. O golpe que podia acabar com qualquer um e o limite que sempre o alcançava se ele não conseguisse a tempo. No início dos anos 80, enquanto o Rock 3 era gravado, Sylvester Stallone quis levar o realismo ao limite. Ele não queria apenas coreografias, queria sentir golpes de verdade, e para isso treinou com boxeadores profissionais. Um deles foi Ernie Shavers. Shavers não era ator, não era dublê, era o mesmo homem com quem os campeões evitavam trocar golpes. O sparring começou como um treino controlado, mas isso durou pouco. Shavers não sabia bater leve. Os golpes que ele acertou não eram de cinema, eram reais, pesados, fortes demais. Stallone recebeu golpes que não eram feitos para uma câmera. O treino ficou perigoso, a sessão foi interrompida. Stallone acabou machucado com golpes que não podiam ser ignorados se ele quisesse continuar filmando. Achei que seria interessante envolver lutadores de verdade e trazê-los para o filme, porque eu precisava de um novo oponente. E o primeiro foi Ernie Shavers. Ele tinha 59 lutas e 56 nocautes. Bem, subimos no ringue, e quando comecei a achar que estava em forma, ele me acerta e me deixa atordoado. Ele me causou uma contusão. Tinha algo escrito na parte de trás, e dizia: "Salve meu garoto, salve meu garoto, ele é um profissional, é incrível." Batia muito forte, então procurei alguém mais tranquilo. Depois disso, esse tipo de sparring nunca mais aconteceu, e esse foi o padrão de toda a carreira de Shavers. Não importava o contexto, não importava o cenário, quando ele acertava, era demais. Esse foi o destino dos próximos adversários. This could hurt Samuelson. There he goes. There he goes. There he goes. Sims is down on the Sims is down. Good uppercut. This shot is going to be stopped. Hold it. That's enough. The fight is over. Shavers is
is the winner by a knockout after almost being out. Being historically, Larry. Left-handed, a right-hand stump bucket. Shavers took a left. Ernie Shavers nunca foi campeão mundial, mas mudou algo ainda mais importante. Fez com que os campeões tivessem medo de trocar golpes. Muhammad Ali sentiu isso. Larry Holmes disse isso sem hesitar. Ken Norton caiu. Quando Shavers acertava, não era boxe técnico, era dano real. Ele nunca teve o controle para dominar uma era, mas ele tinha algo que ninguém mais tinha. O golpe que podia mudar tudo em um segundo.